Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da SCB. Meu nome é Maura Brandão, sou bióloga, tenho doutorado em ciências e eu convido você a ficar aqui comigo nessa jornada de quase um ano em que nós estamos estudando este livro aqui, tá? Em 6 dias, porque 50 criacionistas decidiram aceitar a criação. Esse é um projeto da SCB que busca mostrar a você testemunhos de cientistas que chegaram à conclusão de que de fato nós somos criados, de que de fato o relato de Gênesis é verdadeiro, por meio das evidências em suas áreas, né? É muito importante essa parte. Essas histórias aqui, elas não brotam na minha cabeça e nem são geradas por inteligência artificial. São histórias que vêm deste livro aqui, que foi compilado, tá? Inclusive, ele está disponível no site da scb.org.br, você pode adquirir esse livro, tá certo? Bom, antes da gente começar de fato a estudar a história do cientista de hoje, que é o Dr. Bob Hoskin, um bioquímico, eu queria fazer aqui algumas observações, né? Primeiro eu queria agradecer a você que assiste os vídeos aqui no YouTube, que comenta, que curte, a você que prestigia esse conteúdo produzido aqui pela SCB. Destes vídeos maiores são feitos cortes e esses cortes são colocados no YouTube também como shorts, tá bom? Uma coisa bastante importante, eu tava vendo os comentários agora no canal, é que muitas pessoas julgam o conteúdo do vídeo apenas pelo short. E aí eles acabam não vendo toda a argumentação. Então, é óbvio que o corte ele não vai mostrar toda a argumentação, as evidências trazidas por esses cientistas, né? E ainda que, na sua opinião, por exemplo, essa argumentação não seja totalmente coerente, é importante a gente respeitar a visão dessas 50 pessoas que são bastante relevantes nas suas áreas. Então a gente precisa, você pode criticar os argumentos, o que eu achei muito legal, algumas pessoas criticando os argumentos, dizendo do porquê que esses argumentos não fazem sentido. Tudo bem, não tem problema nenhum, você não precisa concordar com tudo que está aqui. Mas não adianta você apenas falar mal ou xingar o vídeo, ou, por exemplo, como alguém falou, que eu fico espalhando desinformação na internet. Agredir e atacar a mim ou qualquer outra pessoa pelo que eu sou e pelo que eu faço e não contrastar as minhas ideias, querido, isso não te dá razão nenhuma, né? A gente, infelizmente, muitas pessoas se acostumaram na internet a agredir as pessoas e não a debater ideias. E a proposta aqui não é provar nada para você. A proposta aqui é fazer você refletir na vida e nas escolhas desses cientistas que estão aqui e tomar a sua decisão. Agora, se não faz sentido para você, tudo bem. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui comentários, por exemplo, como exateu, deixa eu ler aqui para vocês, ó. Excelente, como exateu eu não consegui aceitar o reducionismo no fim, porque a evolução também exige fé, excelente. Aí tem alguém que fala mal, aí fala, cadê os cálculos, né? Mas, enfim, não vou nem comentar. Outro que fala mal da religião, ninguém aqui tá falando de religião, a gente tá falando de evidências, e que pode ser que alguma tenha a ver com a Bíblia ou não. Enfim, são pessoas que não sabem como argumentar e, infelizmente, atacam pessoas, instituições e tá tudo certo. Se você quiser conhecer melhor a SCB, entre no site scb.org.br. Lá você vai conhecer a história da SCB, os materiais relevantes que são publicados, que são disponibilizados. Tem coisa gratuita ali também. Então, fica aí a dica, tá bom?
desse momento aqui de conversa com vocês. Bom, vamos então aqui falar do Dr. Bob Hoskin. O Dr. Bob Hoskin, ele é um bioquímico australiano e ele estuda o metabolismo, estuda as proteínas no metabolismo, também trabalha na área de biologia molecular. E as coisas que ele estudou ao longo da vida foram bastante importantes para fazer com que ele refletisse sobre as suas convicções. O interessante aqui é que o Dr. Bob Hoskin ele passou muito tempo refletindo nessas questões. O primeiro ano dele da universidade foi um período de muitas transformações pessoais e intelectuais. Ele estava longe daquela zona de conforto dele, estava no momento de decidir sozinho o futuro, os seus valores, qual área ele deveria estudar, se aplicar, se aperfeiçoar. Em meio a esse turbilhão de incertezas, né, que é o início da vida adulta ali, o final da adolescência e início da vida adulta, ele teve uma aula muito especial, que era uma aula que pode ser o terror de muitos que fazem faculdade na área das ciências, né, biológicas, da saúde, que é a bioquímica do ciclo de Krebs e da glicólise, ou seja, o processo de respiração celular, né? Ele descobriu ali o mundo fascinante da bioquímica e da biologia molecular, especialmente esses processos que são cruciais para permitir com que as células não apenas transformem a sua energia a partir do material que é a glicose, né? Transforma numa molécula de energia que a célula usa, mas também como que elas liberam essa energia. Então, ele teve algumas aulas de biologia evolutiva que pareceram bastante interessantes para ele, mas emocionalmente, na perspectiva dele, não foram muito marcantes. O estudo que ele fez do metabolismo já teve o efeito oposto. Para ele, era basicamente, nas palavras dele, abrir o livro da vida. A complexidade e a precisão desses sistemas fizeram com que ele desenvolvesse a convicção de que todos esses processos não se tratavam do acaso, mas sim de um planejamento, a ação de um criador. De fato, gente, se você pesquisar aí na internet o mapa bioquímico da célula, você vai ver que é uma loucura, é uma quantidade de informação gigantesca, e não apenas informação, mas são processos interdependentes. Ou seja, você tem um processo que o resultado desse processo ou dessa reação vai ser importante para a próxima reação. Ou seja, se essa reação não acontece, a outra não acontece, é uma reação em cadeia, uma reação em cascata. Na minha perspectiva, há algumas evidências que apelam muito à nossa razão e à lógica de que existe um criador. Primeiro, ajuste fino, indiscutível. Depois, a bioquímica. É um negócio muito louco. Mas voltando à história do Dr. Hoskin, quando ele foi para a pós-graduação, ele se dedicou ao estudo da estrutura e das funções das proteínas, especialmente uma proteína muito importante, que é a mioglobina, aquela proteína vermelha do músculo, e a hemoglobina, que também é uma proteína que é vermelhinha, por causa do átomo de ferro, e é uma proteína que tem uma função importante nas nossas hemácias, porque ela é um pigmento respiratório, ou seja, ela que transporta o oxigênio para o nosso corpo inteiro. Mas essas proteínas não eram dos humanos, eram dos marsupiais e dos monotremados australianos. Como você sabe, na Austrália, a Austrália tem uma fauna muito peculiar, né? São muitas espécies de animais endêmicos que existem ali, e os marsupiais são aqueles mamíferos em que o embriãozinho e o filhote se desenvolvem no marsúpio, na bolsa. Então você tem o canguru, você tem o gambá, por exemplo, e os monotremados é o ornitorrinco, né? Aquele animal que tem um bico de pato, é um mamífero, mas põe ovos, é muito interessante e peculiar. Então ele dedicou os seus estudos a estudar essas proteínas nesses animais. O grupo que ele fazia parte determinou sequências de aminoácidos dessas proteínas
para investigar as relações filogenéticas, ou seja, as relações de parentesco entre as espécies e compreender como é que essas espécies se distribuíram ao longo do tempo geológico, ou seja, de onde elas vieram, como é que elas desenvolveram essa distribuição geográfica ao longo ali da Oceania, né, no caso da Austrália. Mas o aspecto que mais impressionou não foi a reconstrução evolutiva, mas a relação direta entre a estrutura molecular dessas proteínas da hemoglobina, né, e as necessidades fisiológicas de cada animal. Por exemplo, pequenos marsupiais com um metabolismo acelerado têm hemoglobinas adaptadas para fornecer oxigênio de uma forma mais eficiente. O ornitorrinco tem um sistema adequado ao mergulho, a équidna, a vida subterrânea. Até mesmo o bico do ornitorrinco tem receptores elétricos que são extremamente sensíveis. E isso, para o Dr. Hoskin, reforça a ideia de adaptação altamente especializada, de fato. E veja, processos adaptativos, o que muita gente chama de microevolutivos, são completamente observáveis e aceitáveis para aqueles que adotam a cosmovisão criacionista, tá? O questionamento dos processos evolutivos maiores, o que muita gente chama de macroevolução, é o que os cientistas criacionistas fazem. E são processos macroevolutivos que são afirmados e defendidos com base em algumas evidências, como registro fóssil, enfim, e que tem algumas lacunas. É aí que vem o questionamento. Esse questionamento não é para provar o criacionismo, mas é para mostrar que a teoria da evolução está construída sobre pilares que são tanto quanto frágeis. Essa é a questão. Sendo que todo mundo apresenta esses pilares e essa ideia como sendo um fato consumado. Agora, o Dr. Hoskin, então, ele retoma um argumento clássico do design da natureza, que não é novo, não é trazido pelos cientistas do design inteligente, é um argumento bastante antigo, que é associado com William Paley e atualiza à luz da biologia molecular moderna. Para o Dr. Hoskin, as decisões mais importantes da vida raramente se baseiam em paradigmas científicos estritos. Quando ele contempla a arquitetura molecular da vida, ele conclui que precisa haver um arquiteto. Veja, essas são as impressões do Dr. Hoskin. Ele é um bioquímico, analisando seu objeto de estudo, vendo a complexidade, a forma como esses processos estão relacionados. Para ele, não tem como essas coisas terem surgido apenas por mecanismos naturalistas. Então, finalmente, ele afirma que a trajetória acadêmica dele na pesquisa aprofundou ainda mais a convicção que ele tem de que existe um criador. O estudo dos mecanismos metabólicos, dos sistemas imunológicos, apenas, na perspectiva dele, ampliou a percepção que ele tem da complexidade biológica. Aquela aula inicial que ele teve sobre a glicólise, sobre respiração, que cabia em 1 hora, hoje poderia preencher bibliotecas inteiras, de fato, gente, é muito complexo. Para o Dr. Hoskin, então, imaginar que tudo surgiu por acaso é impossível. A existência de um projetista inteligente, ele entende que é o Deus da Bíblia, é um Deus pessoal, é a explicação que, na perspectiva dele, parece mais coerente. E veja, né? Aqui é uma questão de coerência. E racionalidade não é algo que é decidido por emoção. Ele analisa, ele estuda o mundo natural, ele considera as evidências. Ao final, depois de considerar essas evidências, ele entende que a conclusão ou a inferência mais lógica é que existe um criador. Muito interessante a história do Dr. Hoskin. Coloca aqui nos comentários se você gostou, compartilha com os teus amigos aí, para que mais pessoas conheçam a história desses cientistas e possam conhecer melhor aqui, ó, a história desse livro, que é um livro disponível ali no site da SCB, tá certo? A gente se vê no próximo, até!